bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos recebendo o Roberto Botrel, diretamente de Málaga, na Espanha. Ele é formado em arquitetura, casado com Simone, já estão juntos, namorando há 40 anos e atualmente coordenam o DNA na Europa. Roberto, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado pelo convite, viu, David? Muito legal. Sinto-me muito honrado de estar aqui com vocês. Que legal, cara. Prazer é nosso ter você aqui nesse Papo de Líder. Bom, para começar a nossa conversa, qual foi assim o seu principal objetivo de estar aí na Europa através do DNA? Bom, vocês conhecem o projeto DNA, tem sido muito bem sucedido no Brasil. Eu era pastor de rede lá da Central de Belo Horizonte, e a gente participava muito do DNA, dando as palestras, conversando com pastores, e nesse processo aí a gente começou a pensar nos missionários brasileiros na Europa, que estavam sempre reclamando do mesmo que a gente. É muito difícil, ninguém se converte, ninguém quer saber nada de Deus. Igual a nossa igreja ficou 40 anos dizendo isso, né? E quando a gente descobriu esse modelo do celular, né, que muda toda a dinâmica da igreja, a nossa igreja foi revolucionada e começamos então a ajudar outras igrejas também, que é o projeto do DNA. E com o sucesso aqui, a gente começou a pensar nos caras na Europa, pensando, será que se deu tão certo aqui, não poderia dar certo lá? Não, mas a Europa é muito difícil, a Europa é muito diferente e tal. E ficou nisso. Mas aí, aos poucos, Deus foi ajuntando as coisas e vimos que a gente poderia fazer algo pelos missionários brasileiros que a gente tinha contato. Seria vir para cá, dar um treinamento, desafiar, fazer um DNA 1 para eles, né? Aqui em Portugal, Itália, Espanha, onde tem vários missionários brasileiros. Então, essa era a ideia inicial. E também, eu como pastor de jovens da igreja, pensava em enviar jovens para ficar 6 meses, 1 ano, às vezes até 1 mês, numa dessas igrejas em transição. Uhum. Então, líderes da central poderiam passar férias ou fazer um intercâmbio e ajudar essas igrejas. Então, eu como pastor dos jovens, comecei a organizar, a desafiar os jovens de um lado e a estabelecer contatos na Europa de outro para fazer essa ponte. E no meio desse processo, Deus chamou a gente, eu e a minha esposa, em momentos separados, cada um, a gente estava num retiro. Deus falou comigo de uma forma muito clara, eu fiquei desesperado. Falei, não, eu estava com 52 anos. Eu falei, não, cara, ir para a Europa é o sonho da meninada, né? Falei, não, vamos mudar de vida, né? Conhecer um mundo novo. Não, cara, eu já construí o meu, eu quero ficar quieto aqui, né? E foi uma luta muito grande comigo, dentro de mim. Eu falei, como é que eu conto para minha esposa, né? Que Deus, nossa, vai ser o fim do mundo, estou morto. E aí, quando eu fui conversar com ela, a gente arrumou um tempinho no retiro mesmo, ela falou assim, Deus falou comigo. Aí eu falei, o que ele falou com você? Que nós vamos para a Europa. Eu falei, obrigado, Deus. Rapaz, hein? Então, é uma coisa que nem eu nem ela estávamos cogitando, zero, a gente nunca tinha falado nisso, e a gente estava muito envolvido nesse processo de enviar. Então, nós viemos para cá com esse objetivo de ajudar. Inicialmente, o objetivo era ajudar os missionários brasileiros aqui, né, porque a gente não tinha nenhum outro contato, mas Deus escancarou as portas aqui na Europa, e hoje a gente trabalha, talvez sejam uns 10%, 15% com missionário brasileiro, e em geral não funciona muito bem, não. O nosso trabalho aqui é com os locais mesmo. Impressionante. A abertura que Deus fez, o interesse que as igrejas aqui têm pelo DNA. Então, nosso trabalho não é plantar igreja aqui, não somos responsáveis por nenhuma igreja local. A nossa missão aqui é o DNA, desafiar as igrejas, oferecer os materiais, os treinamentos e a mentoria para eles conseguirem fazer a sua transição. Show de bola. Agora, qual a principal ou as principais barreiras que você acredita aí que se levantaram
para que esse trabalho pudesse, né, dar certo? E como é que vocês estão enfrentando isso aí? Eu esperava que seria bem mais complicado, assim, questões culturais, né? E que a Europa é muito difícil. Mas, na verdade, é o mesmo problema no Brasil. Quando a gente quer implementar, ajudar uma igreja a implementar o DNA, é o mesmo problema, que é o quê? A tradição. É a tradição que a pessoa cresceu nela, que ela viveu nela, o modo dela de pensar, o modo de ser igreja, e mudar isso. Mas como? Como é que eu vou abrir mão de tudo que eu tenho por algo novo que eu nem conheço, não sei como funciona, não sei se eu vou dar conta de ser o líder que a igreja precisa nesse novo modelo. Então, esse é um problema muito sério. E um outro problema que eu vejo que é bem pesado para os pastores é eles julgarem o passado deles. Então, por exemplo, um pastor está aqui 10 anos na Europa, ralando, né, e não consegue, a coisa não cresce. Então, depois de 10 anos, o cara conseguiu plantar uma igreja que hoje tem 40 pessoas, né? Assim, e aí a gente chega com uma visão nova, com uma coisa fresca, uma coisa super dinâmica, e aí ele fala assim, e se esse negócio dá certo? Quer dizer que eu joguei 10 anos fora? Então ele quer que não dê certo, né? Para dizer que não dava certo antes, nem no novo modelo também não dá certo, tá vendo? Então, pelo menos eu não estava errado, né? Então, esse é um problema. Acaba ficando desacreditado, né? E parece que torce para isso mesmo. Tem muita gente que fica assim torcendo. É uma coisa meio inconsciente, né? Não é consciente. Uhum. Mas é duro, né? Você investe uma vida num modelo que não gera fruto, né? Não é que é errado ou certo, é só um modelo que não funciona aqui. Aqui a Europa, nesse sentido, é bem diferente do Brasil. É, o povo aqui está cansado de igreja, de religião, no geral. Então, quando você vê a história da igreja, né, tanto a igreja evangélica, luterana, protestante, quanto a igreja católica, muito envolvida com a política, muito jogo, muito poder, muita confusão, né? Então, ao longo dos anos, né, as próprias cruzadas, as loucuras aí do cristianismo, o cara fala assim, eu não quero nada com isso. Então, eles vão rejeitar a igreja. Então, quando você vem plantar uma igreja, bota uma plaquinha, igreja cristã batista, igreja cristã evangélica, não sei o quê, os caras, tô fora. Ah, vem aqui para a nossa igreja. Muito obrigado, não quero. Então, a insistência toda é para que a pessoa venha para a igreja. E aí o cara não quer ir para a igreja, morreu o evangelho, né? Então, o evangelho ficou preso dentro de uma caixinha. E esse que é a grande resistência, a pessoa, o pastor, né, que a gente trabalha muito com os pastores, é estar disposto a sair da sua caixa e experimentar algo novo. E a gente tem visto vários pastores assim que estão cansados, assim, chega, não quero mais gastar minha vida nisso. Eu quero algo novo. E aí que a gente entra apresentando uma visão que é muito simples, muito fácil estruturalmente falando, mas muito difícil no sentido de que ela exige o coração da gente, né? Ela é fácil em termos práticos, é só você abrir sua casa, é só você conectar com as pessoas, compartilhar a sua vida com as pessoas, né? Amar todo mundo. Em termos práticos é muito simples, né? Mas assim, mas se a minha vida e o meu coração e a minha privacidade, o meu dinheiro e o meu tempo e o meu sofá. Então, esse aqui é o grande drama que a gente enfrenta. Pois é, agora, pelo que eu estou entendendo, esse paradigma, essa tradição, ela não é só uma questão da comunidade em si, ou seja, da igreja e das pessoas. Também é uma barreira a ser vencida no pastor, é isso? É isso. O pastor é a chave da mudança, claro. Aqui é diferente. No Brasil é muita figura do pastor como equipe de apoio, vamos dizer assim, né? Pode até ser pastores, então tem o pastor titular e aí a equipe pastoral. Numa igreja maior, numa igreja pequena, é o pastor e os diáconos, ou qualquer que seja a estrutura aí.
Aqui é bem diferente. Aqui o pastor não tem essa autoridade, ele não é a autoridade máxima na igreja de dizer nós vamos fazer isso, e aí o povo, não, 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 nós vamos e faz. Não é assim. Aqui é uma liderança, em geral, muito horizontal. Então, a igreja elege os diáconos ou anciãos, como eles chamam aqui. Os anciãos são os líderes da igreja e eles contratam um pastor para fazer as atividades da igreja, mas embaixo dos anciãos. Então, o pastor tem toda a responsabilidade, mas não tem toda a autoridade, o que é um drama pesado. Então, o nosso trabalho é muito com a liderança da igreja. A gente sempre tenta envolver os líderes, os anciãos, ou quando é uma igreja um pouco maior, que tenha outros pastores, é que seja o corpo de liderança da igreja a entender o processo e a fazer a transição. Uhum. Agora, quando esse corpo entende e topa fazer, a transição que a gente propõe no DNA ela é muito simples. Ela não começa com a igreja toda, ela começa com aqueles que estão interessados e, pouco a pouco, a igreja vai entendendo o processo e vai aderindo à mudança, né? Uhum. Então, não é tão complicado transicionar toda a igreja. Certo. Quer dizer, simplificando, né? Porque algumas igrejas já estão aí há 2 anos com várias células, mas não conseguem atrair mais gente da igreja para a visão. Então, a visão não cresce dentro da igreja, né? Uhum. Então, não vou dizer que seja fácil, não. Sim, sim. Eu sei bem o que é isso. Apesar de ter começado, né, uma igreja em células, né, como você sabe, aqui no meu escritório, nós temos desafios, né? Isso é constante na vida pastoral, na vida da igreja. A questão de costumes, paradigmas, né? Visão sobre o que é a igreja. Eu gosto de compartilhar bastante. Sempre que a gente atende um pastor aqui, existe uma ideia, e até certo ponto ela é verídica, de que começar uma igreja do zero é muito mais fácil do que transicionar uma igreja histórica. Sim, eu concordo até certo ponto. Porém, na minha experiência, eu tenho um contraponto em relação a isso. Por quê? Até os que eu batizei, até aqueles que nós ganhamos do zero, que não sabia nada sobre Jesus, sobre Bíblia, livro da nada, eles tinham algum tipo de concepção sobre igreja. Eles tinham, nem que fosse de igreja católica, nem que fosse de uma religião, não sei o que da vida, eles já tinham uma concepção. É um país religioso, né? É isso. País religioso. Então, querendo ou não, começar uma igreja do zero não é assim, como todo mundo acha, tão fácil, não. Porque tem que desconstruir, cara. Tem que desconstruir o tempo todo. A turma, primeiro que já vem com aquela ideia do catolicismo. Tem lá o padre, o papa, seja quem for, o clero, é ele que está lá e o povo fica sentado aqui ouvindo. Ele nunca foi à igreja, ele nunca frequentou, mas ele já viu ele isso, sabe. Isso. Né? Então, na prática, é bem diferente. Concordo com você. Por isso que o nosso trabalho aqui é com transição de igreja histórica, igreja que já existe, né? Porque a gente vê que o resultado, uma vez que a igreja transicione, é muito mais rápido. Uhum. Porque você tem lá, sei lá, seja 100 pessoas. Então, bem difícil, você consegue 20 para ser treinado e abrir 4, 5 células. Quer dizer, você já começou, você não está sozinho, você já tem uma equipe de 5 líderes de célula se ajudando ali, você tem uma possibilidade de gerar um movimento do zero. Você começou, já tem 5, 6 células, 20 pessoas envolvidas e você tem um estoque de líderes em potencial do lado de lá, que ainda não foram treinados, que ainda não estão participando das células, mas qualquer coisa, você convence um cara, você já tem o próximo líder. Não é? O cara que começa a igreja do nada, ele começa lá com um grupinho de 4, 5 pessoas, rapidinho ele acaba o estoque de líderes dele e ele precisa gerar do cara que nunca foi crente. Então, começar a igreja do zero não é fácil, não. Pois é, vamos entrar nesse assunto multiplicação. Você tem um livro, né, escrito sobre multiplicação.
Nós temos aqui, sim. utilizamos, né, no nosso CCM. Quais são os pilares que você acredita assim, que sejam? Antes dos pilares, só compartilhar uma notícia Sim, dessa semana agora, que fiquei super feliz com o livro. O livro foi traduzido para o espanhol, para o inglês e para o alemão. Então, assim, muito legal, tem ajudado muito no que nosso top. trabalho aqui. Aí agora, é, um cara se ofereceu para traduzir para o italiano. Fiquei super feliz e aí já tem um mês mais ou menos. Essa semana fiquei sabendo que meu livro está sendo traduzido para o francês. Rapaz, que A gente está notícia boa, trabalhando com uma igreja francesa e ela tinha falado, queria traduzir o seu livro e tal, vamos conversar, vamos ver como é que faz. Aí agora conversei com ela, não, já estamos terminando a tradução. Pô, mas nós nem conversamos ainda, pô, já está terminando a tradução. que E legal. aí, aqui em Málaga, tem um pastor que ficou muito amigo meu, o pastor Lin, de uma igreja chinesa. A comunidade chinesa aqui é muito grande. Tem mais de 6.000 chineses aqui. Eles estão fazendo um trabalho muito legal de evangelismo, batizando gente, também em células. E o cara está lendo meu livro em espanhol e adorou o livro. Falou assim, cara, nós precisamos traduzir esse livro para o chinês. Que isso, você é doido? E aí, então, o livro tá sendo traduzido também para o chinês. Olha que loucura. Rapaz, que coisa, hein? Que Legal, abertura né? fantástica, né, cara? Deus é bom, cara. Deus vai, ó. A gente Conduzindo. acha que está fazendo alguma coisa, Deus já está lá na frente, está tudo dominado, tudo tranquilo, né? Deus está no trono dele, só olhando, a gente desesperada aqui, ele só olhando. Amém. Mas Rapaz, é que notícia isso. boa. Parabéns, parabéns Legal, mesmo. né? Eu fico feliz demais de saber disso, porque o reino continua avançando através desse jeito tão simples de ser igreja e com mais uma Isso. ferramenta disponível, né, É para isso, alcançar outros exatamente. países. Que ótimo, que ótimo. Amém. Mas Mas então, a pergunta. eu ia te perguntando aqui sobre os pilares, né, sobre multiplicação. Quais pilares você poderia destacar para a gente aí para que aconteça uma multiplicação de vida na vida, de discipulado, de célula, de igrejas, plantando mais igrejas, enfim. Ó, eu vou te dar os pilares da igreja. Se a igreja tem esses pilares sólidos, tudo isso que você está querendo vai acontecer. Então, quais seriam esses pilares? O primeiro pilar é a própria célula. Não necessariamente em ordem de importância nem nada, mas assim, uma igreja que não tem as células, aí acabou, né? Ela vai ficar limitada ao culto, ao salão, e hoje não é tão eficiente. Então, a célula precisa ser uma célula saudável, uma visão celular saudável, visando o crescimento, visando alcançar pessoas, gerar novos líderes. Então, esse é o primeiro. O segundo pilar é o treinamento. Então, se a igreja, se aquela comunidade não tem um trilho de treinamento para preparar os novos que chegam, ela já está definindo o estancamento, né? Vai estagnar, porque os caras estão chegando, a célula está funcionando, está alcançando pessoas e essas pessoas não são treinadas. Pronto. Estragou o sistema, né? E eu sempre falo que o treinamento ele é muito variado, dependendo da realidade da igreja, dependendo da estrutura, da quantidade de gente que a igreja tem. Então, uma igreja grande, ela precisa otimizar os seus treinamentos para que muita gente possa fazer. Uma igreja pequena pode ser uma coisa mais informal, né? Uma comunidade em que a população em geral gosta de ler, você pode fazer o seu treinamento através de leituras de livro-chave, né? E depois, uma vez por mês, você junta todo mundo e faz um seminário, perguntas e respostas. Está treinado, o povo está treinado. Se é uma comunidade que ninguém lê, às vezes você consegue fazer isso com vídeos, né? Ou então com aulas semanais, ou sei lá. Então você precisa treinar o povo. Então esse é o segundo. O terceiro. Se eu te interromper rapidinho, agora acaba sendo importantíssimo, então, conhecer, eu diria, a cultura e a realidade dessa comunidade, né? Você tocou num ponto importante aí. De repente, o povo não tem o hábito de leitura, e aí o treinamento que o pastor quer implementar é justamente baseado em leitura. Então, Isso. então é legal conseguir identificar para poder apresentar a melhor forma. Porque se você só dá livro e ninguém lê,
Agora, não estou dizendo ninguém lê, então eu não vou dar nenhum livro. Não. Eu quero que o povo aprenda a ler. Então, eu vou contra a cultura, mas eu não vou fazer o meu treinamento baseado em algo que eles não têm. Tá, beleza. Não é? Uhum. Então, eu sempre falo, a gente não pode se submeter à cultura. Mas bater de frente com ela, aí você não vai chegar em lugar nenhum. Uhum. Então, você tem que conhecer a cultura para saber por onde transformá-la, né? Show. E não você se submeter a ela. Eu chego aqui na Europa, toda hora os caras falam, você não conhece como funciona aqui. Aqui as pessoas não são assim. No Brasil, a cultura é mais relacional e tal. Um cara falou assim, olha, eu, por exemplo, nasci numa casa onde todo mundo era muito reservado, não tinha esse muito de ficar interagindo. Meu pai nunca recebeu ninguém em casa, então eu cresci assim. Agora você está falando que eu tenho que convidar a gente para jantar na minha casa. Eu não tenho essa prática, né? Essa cultura e tal. Você falar para eu ir lá cumprimentar um vizinho e perguntar o nome dele, não, isso aí não existe e tal. Eu falei, cara, ok, eu entendo a sua cultura e tal, mas Jesus falou assim, com toda clareza, ame o seu vizinho, ame o seu próximo. Como que você vai amar esse cara que mora do seu lado se você nem pergunta o nome dele? Então, lamento, cara, a sua cultura não te ajuda a amar o seu próximo. Então, dane-se a sua cultura, entendeu? Você tem que ir contra a sua cultura para obedecer à cultura do reino. Acabou. No Brasil, a gente é muito fácil, você convida todo mundo para sua casa, que você nem conhece, todo mundo vai. Então, esse não é um problema. Mas nós temos outros aspectos culturais que não têm nada a ver com o reino de Deus. E nós temos que ir contra esses aspectos, né? Então, eu sempre falo, no Brasil, todo mundo topa tudo. Não, então você pode liderar? Claro, não, conta comigo. Aí, na hora que você vai multiplicar, o cara fala, não vai dar. Mas você falou que ia. Não, mas é que apareceu alguma coisa e tal. Isso não tem nada a ver com o reino, né? O reino, você deu sua palavra, você cumpre. Então, essa característica da cultura brasileira não encaixa com a cultura do reino. Nós temos que acabar com ela. A cultura do reino é seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, cada cultura tem as suas lutas, né? Então, nós temos que conhecer a cultura e transformar aquilo que não se parece com o reino para que seja uma cultura do reino, né? Então, o treinamento, né? Então, primeiro a célula, o segundo o treinamento. O terceiro é a supervisão. A supervisão dos líderes existentes. Isso é chave. Porque, por um lado, você está treinando novos para assumir a liderança, mas se você treina um monte de novo e não cuida dos que estão, você simplesmente vai treinar novos para substituir aqueles que você perdeu. E aí também você não vai gerar um crescimento, uma multiplicação, você vai ficar só tampando buraco. Então é um sistema todo falho, né? Porque você, ao invés de acrescentar, você está substituindo. Vira um sistema de manutenção. Apesar de você estar com a célula, você entrou num sistema de manutenção. Então você substitui os líderes que você está perdendo. Por que você está perdendo? Operação tapa-buraco aí, né? Isso. Por que você está perdendo o líder? Porque você não cuida deles, por exemplo, né? A gente perdia muito líder por pecado. Então, o líder, sei lá, eu era pastor de jovens, o líder transa com a namorada. Cara, na hora a gente tirava a liderança dele, não tinha conversa, depois a gente ia saber o que aconteceu, né? E normalmente é ele mesmo que vinha confessar e tal. Falou assim, ó, liderança não tem jeito, né? Agora, o que foi? Me conta. E aí a gente encaixava o cara numa célula com um líder forte que trabalhava a restauração dele e daí a algum tempo estaria liderando novamente, né? Mas naquele momento não. Agora, como que a supervisão é responsável por isso? Cada um é responsável pela sua própria vida. Ok. Mas se o supervisor está fazendo, e até a palavra supervisão às vezes não é tão boa, eu gosto mais do pensamento de discipulado. Então, eu, como um supervisor, estou discipulando líderes. E o que é o discipulado? É levá-los a ser mais como Jesus, né? Então, eu estou trabalhando na vida dele, estou trabalhando no ministério, estou trabalhando na profissão. Eu, como discipulador, quero ver esse ser integralmente crescendo
a imagem de Jesus, né? Então, como é que está o seu namoro? Ah, não está tão legal não. Como é que está a intimidade? Ah, está pegando, viu? Tem hora que o negócio fica feio. Então, muito antes do cara ir para o motel, muito antes da confusão, o supervisor já estaria ciente, já estaria trabalhando, estabelecendo algumas metas. Ó, então vamos fazer assim. Ou então chegando ao ponto de dizer, cara, você tem que terminar esse namoro, bicho. Esse namoro vai te pôr a perder muito antes do prejuízo. Mas como o supervisor está só ali, por exemplo, só olhando coisa de célula, e a sua célula está bem? Está bem, está bem. O namoro do cara dele está despencando morro abaixo e eu nem fico sabendo. E aí depois, quando o cara faz a bobagem, perde a liderança, o supervisor ele não tem nada com isso, claro que tem. Então a supervisão é responsável por discipular os líderes, né? Cuidar da saúde emocional, cuidar do casamento, do namoro, é discipular a pessoa, né? Eu gosto Então dessa, isso é chave. eu gosto dessa definição, né, de uma possível mudança no termo supervisão para discipulado, porque nós aqui na nossa região tivemos eu não vou chamar de resistência, mas no mínimo um certo desconforto, porque a ideia de supervisão ela se conecta muito com a questão empresarial, a questão dali do chefe, né, de vir cobrar metas e tudo mais. Então nós tivemos assim, nós utilizamos o nome supervisão, mas a gente sempre gosta muito de deixar claro que essa relação é uma relação de discipulador e discípulo, de amigo mesmo, de pessoas que estão caminhando de mãos dadas e que um não quer nada mais, nada menos do que o outro na sua melhor intimidade com o pai, não é isso? Isso. E fruto, né? O maior fruto possível, dando maior quantidade de fruto. Na central, a gente começou não, mas em algum momento era discipulador. E era GD, que era o grupo de supervisão, eu chamava GD, grupo de discipulado. Mas era um grupo de discipulado de líderes, né? Aí o que aconteceu? Começou a ficar um grupo só de cuidar da vida, assim, como é que você está? Como é que você está o seu casamento? E um grupo de oração, um grupo de estudo bíblico e tal, e nada de célula. Entendeu? Aí as células desmoronando, mas os líderes morrendo de alegria, né? Porque finalmente tem alguém cuidando de mim e tal. Os líderes dando nota 10 no seu discipulador, né? E nenhuma célula multiplicava. Então, assim, o que está acontecendo? E a gente viu que a imagem que as pessoas têm de discipulador também não é uma imagem muito bíblica, né? É uma imagem muito de babysitter, né? Alguém que vai ficar cuidando, alguém está cuidando de mim, né? O meu discipulador, ai, que bom que agora alguém cuida de mim. Está me ligando. E aí a gente falou assim, não, nós temos que deixar claro a dimensão de que ele é responsável pelas células. É um trabalho de supervisão. E aí mudando para o nome supervisor. E aí vai para o outro lado, aí só célula, só meta, só não sei o que e tal. Não é possível, a gente não aprende, né, cara? E aí a vida do cara desmoronando, mas o supervisor nem viu, porque ele estava olhando para a célula e a célula estava legal, tinha visitante e tal, mas ele não viu o cara despencando morro abaixo, né? É muito difícil, muito difícil. Então, o segredo não é achar o nome certo, o segredo é ensinar constantemente qual é a função, qual é a responsabilidade de um líder de célula, qual é a função, a responsabilidade, a visão de um supervisor o tempo inteiro, seja lá o nome que você for dar para ele, né? Então, o terceiro é a supervisão. Então, se você tem um grupo saudável, de um lado formando novos líderes e de outro lado sustentando os líderes existentes, maravilha. Qual que é o quarto pilar? O quarto pilar seriam as celebrações, os cultos. É a ideia da igreja junta, unida. Se você não tem esse pilar, a tendência é que cada célula se torne um organismo separado, unicelular. Então, você acha que você tem uma igreja, mas
cada um tem uma visão separada e não existe compromisso com o corpo. Existe um compromisso só com a célula. Existe um movimento hoje que chama Igreja nas Casas. Então, cada célula é uma igreja independente. Então, às vezes, tem até um grupo de 50 igrejas nas casas que andam juntas, mas é cada uma independente da outra, só anda junto assim, meio que informalmente, né? Mas isso não gera a sensação de corpo. Uhum. E para nós, para a Central, a gente vê o poder assim, precioso de sermos um corpo, formado por um monte de células, né? Então, hoje são milhares de células e todas estão integradas a esse corpo. E por sermos uma igreja grande, uma igreja forte, nos dá tanta vantagem, tanto potencial, porque estamos unindo todos os esforços, né? E isso permite que a gente alcance um número, uma dimensão diferente do que uma célula. Por exemplo, nessa crise agora, eu sei que cada célula está ajudando os membros da sua célula na questão de alimentação, se alguém está apertada, aí cada igreja, cada célula está ajudando. Mas tem alguns casos, vamos dizer, numa célula tem 3, 4 pessoas que perderam o emprego na crise aí. Como que uma célula de 8 pessoas não tem jeito? Então, se ela fosse uma igreja nas casas, ela estaria meio sozinha. Sim. Mas não, nós somos parte de uma igreja. Então, a igreja como todo, como corpo, está oferecendo ajuda social para valer, de distribuição de comida, de cesta básica, de dinheiro, até para pagar a conta. Isso só é possível porque tem o corpo. E aí eu simbolizo isso com o culto, porque o culto é o que traz todas as células para estarem juntas e olharem umas às outras e falar, uau, eu faço parte de algo maior. E esse algo maior, né, essa comunidade maior, tem a sua liderança, que dá a direção, é para aqui que nós estamos indo, Deus está nos conduzindo para... Então, as células elas vão sendo ajudadas, sustentadas, apoiadas pelo corpo como um todo, que oferece um bom treinamento, por um lado, que oferece uma boa estrutura de supervisão. Então, a própria célula é abençoada por existir o corpo, né? E, especificamente, o culto, ele traz essa unidade, ele tem a voz do púlpito, que é super importante, tem o louvor coletivo, né? A adoração como comunidade, que é tão importante, e tem os movimentos de Deus, de tempos em tempos, em que ele faz aquela visitação especial sobre aquela comunidade. E o fato de serem tantas células unidas, vem uma manifestação tão forte de Deus sobre a comunidade reunida, liberando aquele grupo de células para depois, cada um no seu canto, fazer uma obra ainda mais poderosa. Então, isso tudo é possível por causa desse pilar, que é a igreja reunida, né? Talvez, se fosse melhor do que culto, seria a igreja reunida, a igreja como corpo, né? Sim, não, ficou claro isso aí. E aí tem mais um pilar, Sim, o último pilar, que na verdade nem é um pilar, se você for pôr assim, né, cada um, porque ele está em todos os pilares. Então, vamos dizer, seriam 4 pilares e ele em todos, que é a oração. Se você não tem a oração, né, se a célula não está imersa na oração, se a supervisão não está, né, totalmente dentro desse ambiente de conexão com Deus, né, de presença de Deus, se o treinamento é um treinamento técnico, não, então a célula tem 15 minutos de louvor, depois, ixi, cara, esquece, né? Então, o treinamento tem que ser ungido, o treinamento tem que ser ministração de visão, de compaixão, né? As pessoas não é só informadas, elas têm que ser transformadas no treinamento, né? E se o culto não é aquele ambiente de glória, né, de celebração espiritual, isso tudo é oração. Então, a oração está presente em tudo, permeando tudo, movendo tudo. Então, eu diria que esses são os 5
elementos chaves para uma igreja em células ser bem-sucedida, ser multiplicadora. E eu falo isso mais em termos estruturais, né? Agora, elementos chaves é compaixão. Essa é uma visão de compaixão. Sem compaixão, você esquece. Não, precisamos encher a nossa célula. Ok, então vamos lá, catando gente a laço, traz para dentro da célula. Cara, se não tem compaixão, os caras até vêm, mas não fica. Uhum. Né? A compaixão é o que pode nos mover e é o que nos levará no longo prazo a sermos bem-sucedidos. Só podemos ser movidos pelo amor. Certo. Se não é por amor, esquece. Segunda coisa é sacrifício. É uma visão de sacrifício. Então, se as pessoas não estão dispostas a se sacrificar, também não vai funcionar, não. Uhum. Me lembro de um caso de uma célula que estava indo muito bem, todo mundo feliz, e aí um dia uma das participantes da célula me procurou e falou assim, estou pensando em sair da minha célula. Eu falei, por quê? Estava tão bom, você estava curtindo tanto. Não, é que a líder começou a namorar, e aí agora ela não tem mais tempo para a gente. Então, estava faltando o quê? Amor e estava faltando sacrifício, né? Então, agora ela tinha outro interesse, não investia tanto na célula. Então, célula é sacrifício, né? E a outra dimensão que eu acho é a conquista, né? A ousadia de conquistar. Então, se não tem essa visão de conquista, de que nós vamos avançar, de que nós vamos multiplicar, pode ficar uma compaixão de repente adoecida, que é uma compaixão só interna, né? A gente ama de verdade aqueles que estão dentro, mas não ama os que estão fora. Então a gente pode perder essa dimensão da compaixão pelo perdido, né? E a gente passa a amar só os que estão dentro, que também tem que ser amados. Mas a gente não precisa escolher eu amo de dentro ou de fora, não. O amor é para todos. Então essa visão de conquista, né, de ousadia, de vamos e tal, eu acho que ela é elemento crucial. Talvez um outro que eu pudesse listar aí é a fé. Sem fé, cara, nós não fazemos nada disso, né? Eu vou amar alguém, mas não vai adiantar nada. Não, é inútil. Não, eu vou abrir mão do meu tempo. Mas para quê? Eu vou abrir mão, o cara não vai mudar. Eu vou tomar um café com ele, não vai fazer diferença. Não, aquele cara não vai mudar nunca. Não. Aí você não investe, você não sacrifica, você não ama. Por quê? Porque é inútil. Então, a fé é o que abre a possibilidade. Né? Eu creio que isso pode acontecer. Eu creio que a gente pode conquistar, eu creio que a gente pode alcançar, eu creio que vale a pena sacrificar. Então, a fé é um elemento essencial nesse processo aí de viver a igreja. Né? Então, eu falei das estruturas e falei desses, sei lá, como é que a gente chamaria isso, né? Eu anotei aqui, né? Célula, pilares. Célula, treinamento, supervisão, celebração, oração, a presença de Deus, que está aí como a liga de tudo isso. E a compaixão, sacrifício, conquista e fé. Esses são elementos-chave para que tudo isso possa também caminhar de maneira harmônica e tudo mais. Você teria, cara, alguma dica assim, final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, algo, de repente, de uma experiência, algo particular, se você entendeu assim, ó, ao longo dessa jornada como pastor, eu entendi isso aqui de Deus e vale a pena você colocar em prática. Você teria uma dica aí? Nossa, tanta coisa, né? Tem muita dica. Quantas horas que a gente tem ainda no programa? Pois é, não. Daqui a pouco o Zoom corta a gente aqui. Não, eu tenho sim. É muito claro. Muitas vezes a gente fica numa luta interior, Deus pede algo, Deus orienta algo, a gente fica assim, não sei como é que eu vou fazer. Aí vai e conversa com o pastor, não, pastor, está difícil demais, eu não sei como. Às vezes é terminar um namoro, né? Às vezes é abrir mão de um dinheiro, que Deus falou, dá o dinheiro para o cara que... Não, Deus... Então, assim, a gente sofre demais com muita coisa, né? Largar um emprego,
um chamado mudar de país, né, como no meu caso. Então, ao longo da vida, são uma série de ofertas, né, oportunidades que Deus nos dá, ou ordens claras que Deus nos dá, e nós ficamos assim, sofrendo por dentro e tal. Eu decidi, lá atrás, quando eu tinha 16 anos, numa noite da fogueira de acampamento, aquelas noites, né, inesquecíveis, e eu tô lá, o pastor, ou quem estava liderando lá, fez o desafio de consagração da vida para Deus, e aí você tinha que pegar um palitinho lá, um gravetozinho, e falar assim: Deus, essa aqui é a minha vida, e eu sacrifico a minha vida para o Senhor. E aí você joga no fogo e tem que ficar olhando lá o gravetinho pegar fogo e se consumir, não sobrar nada, né? Eu tinha 16 anos, acampamento da MPC, Lagoa dos Ingleses, e lá fui eu jogar meu gravetinho. Cara, eu chorei demais. Eu chorei demais. Foi uma morte para mim. Eu sonhava em ser arquiteto e ali eu tive certeza que Deus ia acabar com tudo, que eu ia ter que ser missionário não sei aonde, né? No Afeganistão da época, né? Que ia ser uma desgraça total, mas ok, se é para se é para morrer, estou aqui morrendo. Não, eu chorei demais. E aí, aconteceu nada. Deus não falou para onde ir, para o que fazer. Eu continuei com a minha vida, fiz arquitetura, abri meu escritório de arquitetura, trabalhei 20 anos na arquitetura, super realizado, achando que ia ser arquiteto o resto da vida. E aí veio, uma longa história, o desafio para ser um pastor e largar tudo. E ao invés de ficar naquele conflito, não sei, me dá um tempo para pensar. Não, quando Deus falou assim, eu já tinha tomado a decisão lá atrás, não tem conflito mais. E ao longo da vida foi assim. Eu namorava, né, a Simone, e aí no meio do namoro a gente teve que terminar o namoro por obediência aos pais. E assim, aquele sofrimento é inútil. Eu já disse sim para Deus, esquece, relaxa, né? E aí quando foi agora para vir para a Europa, eu estava lá liderando os jovens, uma rede linda, mais de 500 células, estava super satisfeito, tudo maravilha. Aí Deus falou: larga tudo e vamos para a Europa. Eu falei: não, cara, foi aquele assim. E aí Deus falou: aquela noite da fogueira ainda está valendo? Está valendo. Acabou o choro, enxuga as lágrimas, acabou. Por quê? Porque eu já morri lá atrás. Então essa é a grande dica que eu dou. O seu sim, a sua consagração, ela não precisa ser progressiva. Ela pode ser total, hoje, completa, 100%. Deus, eu entrego toda a minha vida ao Senhor e acabou. Acabou, não tem mais nada, não quero fazer mais nada, não quero discutir mais nada, eu sou teu. Pronto. E aí o que vai acontecer é que ao longo da sua vida vai ter inúmeras mortes, né? Morte disso, morte da profissão, morte do sonho, morte do casamento, você tem que entregar o seu casamento, morte numa doença, se morrer, ok, Deus, mas inúmeras mortes que eu já vivi ao longo da minha vida, mas a principal foi essa, aos 16 anos, lá na noite da fogueira, que foi assim, o sim para Deus, o que o Senhor quiser, daqui para frente, eu estou dentro, tá? E aí a gente sofre muito menos. Sofre, porque cada morte é muito sofrida. Mas não fica na hesitação, sabe? Eu não sei se eu obedeço a Deus. Eu não sei se eu termino o namoro. Eu não sei se eu aceito esse. Eu não sei. Não tem não sei. A resposta eu já sei qual que é. Tem o sofrimento que aquela resposta gera. Ok, mas a resposta já está dada. Então essa é a dica que eu dou. Diga sim para Deus de uma vez por todas. Não é? Seja o seu Morre sim, logo, desgraçado. sim. Morre logo, pô. Né? Igual aqueles filmes bem vagabundo, né? Que o cara dá um tiro assim, aí quando o mocinho vira as costas, aí o morto levanta, aí cai de novo.
Aí depois levanta, pô, morre logo, né? Pronto, acabou. Ok, Deus, agora eu tô morto. Se eu quiser, a minha resposta de antemão é sim. Eu vou. Não sei o que vai acontecer, não sei o que Deus vai pedir, mas a resposta é sim. Amém, amém. Rapaz, Amém? é um desafio, né, cara? É um desafio. Ah, mas é mais fácil depois, viu, É cara? mais fácil, é mais É fácil. mais fácil Eu gosto de depois. dizer pro pessoal aqui assim, ó, dê o passo, meu filho. Deus depois coloca o chão. Dá o passo. Ele te Isso. chamou, dá o passo. Depois ele põe o chão. Exatamente. É, Que bom. Pedro descendo do barco, né? Uhum. Vem, então, beleza, então eu vou. É. O que vai dar? Não tenho a menor ideia, mas eu vou. Porque Amém, ele amém. chamou. Meu amigão, nós estamos chegando no final. Eu quero, de antemão, te agradecer muito Privilégio meu, cara. disponibilidade e amizade aí. Você é uma inspiração para a gente aqui, tá bom? Nos influencia muito e eu fico feliz de ter você nesse espaço aqui para abençoar tantas pessoas que vão assistir e ouvir. Ótimo, ótimo. Que se repita mais vezes.